Olá, queridos, paz de Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso História da Igreja, de Nero ao Edito de Milão. Você que vai aprender nesse curso a importância desse edito de Milão, que foi de fato um marco importante para a história da Igreja, no qual cessou-se a perseguição oficial do Império Romano contra a Igreja e a partir daí uma nova fase vivida pela Igreja mediante a influência, a importância e o papel de Constantino para a Igreja. Constantino, este para uns odiado, para outros venerado, para uns uma péssima influência para a Igreja, para outros uma voz de Deus, uma resposta da oração a Deus eminentemente marcada pela vida desse imperador Constantino. Você vai entender, na verdade, todo esse processo constitutivo, essa formação da Igreja desde o primeiro século da sua história. Aqui, é claro, não adentrarei sobre a vida da era apostólica, mas um recorte sobre a relação da Igreja com o Estado, com o Império Romano, a partir da vida do imperador Nero até o decreto do Edito de Milão em 313. Ao final dele aqui até farei uma abordagem também minimamente, palidamente, sobre os principais apologetas e polemistas do quarto século que atuaram com veemência no contexto da Igreja. Então aqui eu quero, nessa oportunidade, te apresentar o conteúdo desse curso, História da Igreja, de Nero ao Edito de Milão. Eu quero que você saiba por onde iremos, por onde caminharemos no processo sobre o curso História da Igreja, de Nero ao Edito de Milão. Aqui nós veremos sobre a perseguição no primeiro século, destacando palidamente sobre a relação com o judaísmo, mas já com um recorte muito forte para a perseguição no contexto romano. Portanto, aqui analisar a relação conflitante entre o Império Romano e a Igreja. Nessa relação, destacar os principais imperadores que perseguiram a Igreja, desde Nero até Diocleciano, que foi o último imperador oficial que perseguiu a Igreja, como a Igreja enfrentou as agruras da perseguição, das feras, do Coliseu Romano. Portanto, uma viagem, uma história notadamente encantadora, que impacta, que influencia, que encanta e que nos inspira a servir a Deus com alegria e avançar no processo, aguardando a volta de Jesus, nessa relação conflitante de Império Romano e Igreja, analisando a ação dos principais imperadores que perseguiram a Igreja, à guisa do próprio Nero, que ateou o fogo em Roma e lançou a culpa aos cristãos, e por conta disso muitos foram mortos, atearam-se fogo nos mesmos para iluminar a noite a partir da sua própria morte. Esse Nero, uma pessoa, um louco, um transloucado, daí até inclusive a própria o parto à cesariana em função desse imperador que desejou saber a sua origem e abriu a barriga da mãe. Daí a ideia de cesariana em função ao ato desse César louco, um homem de fato pervertido. E nessa dinâmica de relação conflitante Estado e Igreja, buscar compreender de fato quais foram as causas dessa perseguição e também as próprias consequências, como os cristãos eram tratados nesse segundo século, terceiro século, enquanto uma sociedade inculta, uma sociedade periférica, de segunda categoria, sempre referida na literatura da época num lugar sombrio, num lugar de superstição, num lugar de ateísmo, e como a Igreja teve que enfrentar esse preconceito, esse desdém, esse ódio no contexto primitivo, como a Igreja teve que transitar nessa esteira, sendo acusada equivocadamente de canibalista,
acusada de incestuosa, canibalista porque comia o sangue, comia o pão e bebia o sangue de Cristo, né? Ou incestuosa porque casava com seus irmãos, irmãs e irmãos se casavam, uma interpretação distorcida da realidade da fé da igreja, e como essas perseguições de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento da igreja na própria formação do cânon sagrado, já que teremos que morrer em função de termos em nosso domínio um texto bíblico, é possível, é necessário estabelecer se o texto bíblico é ou não inspirado, é um texto bíblico autoritativo ou não. Enfim, analisar as demandas da igreja em função do movimento persecutório que ela teve que enfrentar. E é claro aqui, evidentemente, nessa ação, entender por que Constantino, o imperador Constantino, ele é amado e ao mesmo tempo odiado, porque a partir dele a relação Estado-Igreja muda. Veja, nele começa já não somente o findar das perseguições, mas sobretudo já uma ação de beneficiar o cristianismo durante as decisões do Estado. Mais à frente, em 381, o imperador Teodósio, ele oficializa o cristianismo como sendo a religião oficial do império. Isso tem um impacto muito forte na cultura romana, cuja cultura era marcada pelo culto aos deuses, né? O paganismo, como a relação paganismo e igreja se desenvolve no contexto do século IV, já com uma influência muito forte de Constantino, que vai sendo um canal para cristianizar o mundo de então, no processo ainda mais à frente, mas começa a lançar as bases dessa aproximação, dessa proximidade entre Estado e Igreja, uma vez que Constantino ele entende e compreende que ele venceu na Batalha de Ponte Mívil, ele venceu em função da atuação, do benefício do Deus dos cristãos. Aí tem aí o Labaron, enfim, uma história interessante que você vai aprender comigo aqui no curso, no nome de Jesus. E nessa leitura, eu aqui acrescentei mais uma parte no curso sobre os apologetas e polemistas, teólogos, pensadores que atuaram para responder às pessoas, às acusações de fora, como também aqueles que entraram no campo da heresiologia para defender a fé cristã. Enquanto os polemistas defendiam a igreja das heresias que tentavam minar a unidade da igreja, os apologetas defendiam a igreja em relação à acusação dos de fora. Quais eram as acusações, as questões presentes nesse contexto? Você vai aprender aqui como no curso, no nome precioso do Senhor Jesus. E é claro aí, nessa dinâmica também, que dinâmica ver minimamente umas questões doutrinárias do pensamento teológico. Aqui ressalto e reforço que o curso não é sobre pensamento teológico, é sobre a história da igreja. Mas não tem como passar pela história, pelos fatos, sem minimamente darmos uma olhada no pensamento do desenvolvimento teológico da própria igreja. Aqui, para você ver os nossos módulos aqui, vou só citar para você ter uma noção, o primeiro módulo eu vou abordar as perseguições no contexto judaico, e aí entender que essa igreja nasce na ambiência judaica, mas aos poucos vai rompendo com o judaísmo e passa a adentrar no mundo como um todo. Começa em Jerusalém, mas termina em Roma. O livro de Atos dos Apóstolos é um clássico nisso, mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Começa em Jerusalém, mas o alvo é confim da terra. E você vai entender aqui como essa fase, esse berço do cristianismo rompe com as amarras do judaísmo e avança aos confins da terra. E é claro, o apóstolo Paulo, uma figura importante. Não vou tratar aqui da era apostólica, já na questão já do segundo, da segunda metade do primeiro século em diante, e focar no segundo século em diante, mas é claro aqui lançar essas bases, enquanto uma abordagem aqui introdutória do nosso curso. Aí você vai entender aqui por que o cristianismo
era chamado de a seita dos nazarenos, esse olhar ainda judaico para o cristianismo. E você então vai se deparar com esse confim da terra, quando de fato a igreja rompe com as amarras judaicas. A destruição do templo, anos 70, foi importante nessa ruptura. Você vai perceber aqui que houve um trabalho muito forte até dos escritores bíblicos em estabelecer a distinção entre judaísmo e cristianismo. A carta aos Hebreus é uma carta que desenvolve na temática judaísmo e cristianismo. Nela você encontra a superioridade do cristianismo em relação ao judaísmo, para você perceber esse ponto de tensão, né? Essa seita dos nazarenos vai crescendo, desenvolvendo, e ao final é chamada de cristãos, né? Ou do caminho, e, portanto já com um olhar universal. O foco de Jesus é um foco universal, confins da terra. No segundo módulo, já aí sim, já analisando, né, adentrando nessa ambiência romana, porque quando a igreja rompe com o judaísmo, ela acaba se lançando no cenário, no foco do Império Romano. Aí já é uma outra questão. Essa igreja que confessava, pregava, vivia essa lealdade inquestionável, incontestável em relação a Jesus enquanto único e verdadeiro rei. Como então essa lealdade a Jesus iria comprometer a lealdade ao imperador? Esse imperador que desejava o culto, desejava a adoração. O cristão só adorava a Deus. Então, como a relação de lealdade e deslealdade marcou também a própria relação, história da igreja, relação igreja e Estado. Aí você vai ver comigo aqui as causas da perseguição, bem como também as suas consequências, sempre tendo que um olhar pálido sobre as questões doutrinárias. Tá? No terceiro módulo, eu vou analisar aqui fatos relacionados aos 7 principais imperadores que perseguiram a igreja, como Nero, Domiciano, já no final do primeiro século. Domiciano tem a figura que é importante, né, do próprio João, da lei de Patmos. Nero, responsável por decapitar Paulo e crucificar Pedro. Domiciano, o responsável pelo exílio em Patmos de João. Aí adentro já o segundo século, Trajano, que estabelece já um padrão de perseguição. Chegou ao tribunal, a primeira coisa é cristão ou não é cristão? Adora ao imperador ou não adora? E já era um motivo já sensível para a igreja cristã. Eu vou inclusive aqui com você colocar na tela alguns textos históricos, documentos históricos que mostram a relação, por exemplo, de Trajano com Plínio, o jovem, e como eles deveriam tratar as questões da jurisprudência quando se tratava de julgar cristãos que eram acusados perante o tribunal da sua época. Analisar também com você aqui esse impacto importante do imperador Marco Aurélio, esse Marco Aurélio o culto, um grande filósofo também, imperador e filósofo, como ele tratava essa fase, digamos assim, né, inculta do cristianismo num tom extremamente preconceituoso, desdenhoso em relação à fé cristã. Sétimo Severo, aqui também um outro grande perseguidor da igreja, e aí já caminhando para, né, o final do terceiro século e início do quarto século, com Décio e Diocleciano. Em Diocleciano, uma última perseguição oficial sistêmica em que de fato muitos cristãos morreram. Até por fim, depois de Diocleciano, já o papel importante de Constantino. E quando aqui no quarto módulo analisarmos Constantino, aqui veremos, né, os impactos de Constantino para a igreja. Do Sol Invicto, que era uma divindade da época, inclusive Constantino adorava o Sol Invicto, para Cristo, como essa relação de Constantino para o cristianismo. Ele se converteu ou não? Constantino, de fato, era cristão ou não? Você vai aprender no curso sobre essa questão relacionada à vida de Constantino. E aí, é claro, ao pensar em Constantino,
automaticamente temos que pensar sobre, né, o primeiro concílio de Nicéia, no qual é fruto desse Édito de Milão. Em 313, Constantino promulga um decreto no qual ele cessa as perseguições. 313. Em 325, nós tivemos, né, realizou o primeiro grande concílio ecumênico em Nicéia, em 325 da era cristã. E quem foi o patrono, né, desse concílio? O próprio Constantino, em que os bispos, os principais bispos da igreja da época se reuniram em Nicéia para tratar de uma temática importante relativa ao pensamento da Trindade e do arianismo, um tema muito presente no quarto século. E aí você então vai perceber esses novos horizontes, né, em função dessa nova relação com o Estado. Um Estado que perseguia, agora um Estado que beneficia a fé cristã. Aí você vai entender aqui ao longo do curso, com certeza será uma história marcante. E por fim, para finalizar aqui o curso, que é o quinto módulo, eu vou fazer aqui uma abordagem panorâmica, sucinta, resumida sobre algumas figuras importantes, teólogos importantes da igreja, nessa leitura, né, dos pais da igreja, né? Aqui uma mescla entre patrologia, que eu vou aqui estudar contigo, e patrística. Patrologia e patrística são questões que estão presentes, mas uma analisa a biografia, a história, a vida, e outra analisa os escritos. Mas ao fim e ao cabo se misturam aqui, né? Aqui passar por Eusébio de Cesareia, que participou do Concílio de Nicéia, Atanásio de Alexandria, o grande responsável e mentor pelo pensamento trinitariano, os pais capadócios, né, Gregório de Matos, enfim, aqui o Gregório Grande, que é uma grande figura desses pais capadócios que viveram na atual Ásia Menor, Istambul, e que também foram grandes defensores da fé trinitariana. Ambrósio de Milão, esse que foi uma figura importante para a conversão de Agostinho de Hipona, portanto um marco importante na fé cristã. E por fim aqui analisar Agostinho de Hipona, esse homem que foi um marco na fé cristã. Veja, o curso é elástico, o curso é longo, o curso é alvissareiro, imperdível, e você não pode ficar de fora. Eu te convido a caminhar comigo sobre as páginas passadas da história da igreja, porém páginas que continuam ainda vívidas, pujantes, que influenciam a igreja nos dias de hoje. Tenho certeza que você não será o mesmo depois de caminharmos comigo nesse curso. Seja bem-vindo, te abençoe e espero por você, em nome de Jesus. Amém.